aqui ele começa justamente essa limpeza, porque a igreja mesmo, ela procura substituir a Deus. A gente já falou sobre isso desde as 7 igrejas, né? E aí Deus prepara uma reação aí para poder, já que a igreja me substituiu, então eu vou mostrar para eles o que é esse abismo sem Deus, né? Que é o que as trombetas estão falando. Então, tem essa representação da Babilônia, que é um tema bem presente no Apocalipse. Babilônia, Babel, esse povo que é contrário a Deus, que substituiu a Deus e que foi viver nesse abismo junto com aquela prostituta, o dragão que está mais para frente, e que é justamente essa usurpação do lugar de Deus, né? E hoje em dia a gente vive a mesma coisa, né? O secularismo, ele desacredita a religião e em consequência, isso acontece também, é o efeito dos extremos que a gente fala, né? O secularismo substitui a religião e aí, pelo outro lado, o fundamentalismo cristão acaba atacando as tendências seculares e aí se liberta uma guerra completa entre os dois lados, porque nenhum extremo é saudável, então se torna essa guerra assim como nesse momento está acontecendo, né? E por aí vai, a gente pode ir continuando. A gente foge do equilíbrio, né? E tudo que está relacionado a Deus tem equilíbrio. Tem ordem e tem equilíbrio. E se você percebe que não há equilíbrio, é porque não vem de Deus. Se há extremo, tanto para um lado quanto para o outro, não vem de Deus. Então fica fácil da gente identificar, né? Lembra que a gente acabou de falar? Quanto mais a gente vai estudando a palavra de Deus, a gente vai vendo como Deus vai agindo, como Deus vai trazendo as informações para a gente, mais a gente vai conseguindo identificar a presença ou a ausência de Deus em algumas informações que o mundo vem mostrando para a gente, né? Então fica fácil da gente não ser enganado quando a gente começa a se basear no que a palavra de Deus fala, né? Então, a gente tem o filtro, né? O óculos aí para poder olhar o mundo e entender melhor aonde chegar, né? Tem um livro, tô olhando até para ele aqui na estante, que eu gosto muito, um livrinho pequenininho de um filósofo judeu chamado Abraham Joshua Heschel, que ele fala o seguinte: na vida existem 2 estradas, uma de fogo e outra de gelo. O que você faz, anda pelo meio, né? Então, no meio, a estrada é um pouco mais segura. Então, é justamente isso, quando a gente vai para muitos extremos, independente seja eles de rejeição de Deus ou de se apegar a coisas que Deus nunca disse para poder atacar o outro lado, a gente está correndo perigo. E aqui Deus está combatendo justamente esse tipo de esqueci a palavra agora, né? De resistência, entre aspas, não é exatamente isso. Comportamento, né? De posicionamento, de postura. Um comportamento negativo, né? Mas aqui, em poucas palavras, a gente pode traçar uma história da igreja, uma história da religião, uma história do que o Apocalipse está tentando falar. Em poucos passos, né? Em poucos passos é a palavra mesmo, em poucas atitudes, a igreja se estabeleceu como essa Babilônia, né? Essa Babel que falava que tinha autoridade para falar e fazer o que quisesse em nome de Deus, mas na verdade ela acabou convertendo a verdade em mentira. E aí depois, ali no início do século XVIII, né, vem esse espírito revolucionário que acaba com isso, só que aí incentiva, empurra por goela abaixo, né, essas tendências humanistas, seculares, que vem o iluminismo que a gente conhece, né? Então, se combate um extremo com o outro extremo e Deus está tentando resolver essa situação. E aí, durante esse início aí dessa nova era, né, o século XIX, século XX, o secularismo desse estilo, ele se dispersa um pouco, mas vem outras filosofias que são muito mais complicadas, que muita gente luta com elas até hoje, né? E aí vem as guerras mundiais e tudo mais, onde as pessoas vão misturando. O que eu estou fazendo? Estou lembrando alguns acontecimentos para a gente lembrar como quando o ser humano vai para os extremos, seja lá quais forem eles, a gente substitui o lugar de Deus e acaba pensando no lugar de Deus, agindo no lugar de Deus e fazendo coisas que Deus nunca faria, né? Esse é sempre o perigo. E Deus está aqui lutando contra isso, porque a religião ela está progredindo, mas ela está progredindo de uma maneira humanista, que não é o jeito que é para ela ser, não é o jeito original, né? Então, o Egito e a Babilônia, porque tem a ver com as pragas do Egito, agora aparece Babilônia na situação, e agora eles entram em junção para combater justamente o povo de Deus, né? Eles entram em entendimento para combater o povo de Deus, o que é uma coisa perigosíssima se a gente não tiver fundamentado na palavra, no lugar certo. E isso me lembra um estudo que nós vamos fazer mais para frente,
e que acontece justamente isso, né? É. Um lado se junta com o outro lado para combater o povo de Deus, e no meio de tudo isso está o remanescente, que nós já falamos isso dos anteriores, né? Então, Deus vai mostrando para a gente aqui por meio agora das trombetas o que aconteceu e o que vai acontecer. Né? Então a gente passa a entender um pouco da história, né, de como viveu o povo de Deus, de como a humanidade foi trazida até esse momento, e muitas coisas vão se repetir em outros contextos, mas vão se repetir. Então a gente conhecer essa história nos deixa mais alertas e em condições a gente se preparar melhor para o que vem pela frente também, né?